Minato é um ninja muito famoso e poderoso, ao ponto de seus inimigos terem ordens de fugir caso o encontrassem no campo de batalha. Não ironicamente, ele se tornou o quarto Hokage de Konoha. E para demonstrar essa força no vídeo de hoje, eu irei listar 9 personagens que o Minato venceria. Alguns com mais facilidade e outros nem tanto, mas que ainda assim conheceriam a derrota pelas mãos do Yondaime. Versões utilizadas. Vale mencionar que aqui eu irei considerar o Minato vivo, sem o Kurama. Mas se vocês quiserem um vídeo listando 10 personagens que o Minato venceria com o modo Kurama, já deixa aí nos comentários. E eu sou o Super Geek Verso, tava sumido, mas tô voltando aí com muito conteúdo. Bora fazer um Edo Tensei nesse canal e fazer ele viralizar e ser entregue pra todo mundo. E sem mais enrolações, bora começar a nossa listinha de hoje. E o primeiro nome da nossa lista é o Akatsuki Hidan. E eu sei, muita gente subestima o Hidan, falando que ele é fraco, que ele realmente não é tão forte assim, mas essa galera aí está enganada, pois o Hidan é sim um ninja muito perigoso. Pois para vencer o inimigo, independente do seu poder, tudo que ele precisa é de uma mísera gota de sangue e basicamente ele vai vencer o inimigo. E isso porque como ele consome essa gota de sangue, ele meio que faz uma conexão entre ele e seu adversário. E a partir daí, todo o dano que ele inflige a si próprio também é repassado por seu inimigo. Então não importa o quão poderoso a pessoa seja, se ele conseguir fazer esse ritual, ele realmente vai vencer. Então sim, o Hidan é uma ameaça para muita gente no universo de Naruto, porém o Minato não é um desses. Isso porque o Minato é muito inteligente em combate e também tem uma reação, uma percepção muito grande que se torna uma grande ameaça também para seus inimigos, principalmente quando ele combina isso com o seu Hiraishin. E galera, por mais perigoso que de fato a técnica do Hidan seja, ainda é um fato que a chance do Minato perder é praticamente inexistente. E isso porque o estilo de luta do Hidan consiste em ir para cima do cara e obviamente tentar adquirir o sangue dele para fazer seu ritual. Porém o Minato, como eu falei, ele tem uma reação muito grande, a ponto de conseguir reagir e se teletransportar de um ataque lá do próprio Haikai quando era jovem, mas que já era o ninja mais rápido ali. Então desviar de qualquer ataque do Hidan seria extremamente fácil para o Minato. A chance do Minato ser acertado pelo Hidan é praticamente nula. E isso independente dele saber da técnica do Hidan ou não. Isso não iria influenciar de fato na luta, pois se ele não for tocado, não importa se ele sabe ou não. O Hidan não vai conseguir fazer o seu ritual. E a forma que o Minato poderia vencer é obviamente marcando o Hidan. Como ele precisa de proximidade para tentar pegar o sangue do Minato, ele pode aproveitar essas brechas aí para marcar o Hidan, aparecer no ponto cego dele e acabar com ele com um Rasengan ou simplesmente passa na peixeira no pescoço dele. Não é como se o Minato nunca tivesse feito isso, a gente já viu o que ele faz. Então o Hidan seria facilmente derrotado pelo Relâmpago Amarelo. O segundo nome da nossa lista é um Hokage, estou falando aqui do Hiruzen, mas não do Hiruzen que a gente viu lutando lá com o Orochimaru, tecnicamente seria o Hiruzen em seu ápice. E bem, como a gente de fato não viu esse Hiruzen no seu auge lutando, a gente só sabe das lendas, e também o Hiruzen meio que sofreu bastante com o retcon, eu fiz um mesclado aqui de pegar os feitos do Hiruzen e jogar isso pro alto para meio que tentar simular como seria um Hiruzen no seu ápice depois do retcon, pois a premissa é que ele realmente fosse um deus shinobi, mas veio o retcon e aí ele ficou para trás. Mas enfim, o Hiruzen que eu vou considerar aqui é ele mais jovem, ou seja, ele vai ter muito mais chakra do que quando ele estava velhinho, pois foi falado que o chakra dele tinha sido sim prejudicado por ele estar idoso, a ponto que ele nem sequer podia usar vários jutsus multiclones das sombras. Porém, ele estando jovem, com a sua reserva de chakra cheia, aí é outros 500. Ele vai poder esbanjar de jutsus clones das sombras e assim confundir o Minato para na hora do combate, na hora do vamos ver. Outra coisa que ele poderia fazer seria usar múltiplos ataques elementais. Pois sim, o Hiruzen foi mostrado, confirmado, né, que ele tem os 5 elementos. E lá na guerra, onde ele não precisava se preocupar com chakra, ele conseguiu usar os 5 elementos ao mesmo tempo, coisa que ele não conseguia fazer lá contra o Orochimaru porque ele estava debilitado. Mas como estamos falando de um Hiruzen jovem com muita reserva de chakra, isso é sim uma possibilidade para ele fazer contra o Minato, além de também ter a sua invocação, né, que é o Rei Macaco Ema. Porém, depois de tudo isso, ele poderia vencer o Minato? E a resposta, vocês estão ligados, né? É óbvio que não. Galerinha, coloque uma coisa na cabeça, não importa o quão poderoso seja os ataques, a versatilidade, digamos lá, do Hiruzen, tacando seus jutsus elementais. Pro Minato é muito fácil conseguir desviar desses ataques aí usando o seu Hiraishin. Então não importa se o Hiruzen vai tacar pedra, vai tacar vento, vai tacar raio, se vai tacar tudo de uma vez, se vai usar cone, o Minato simplesmente vai se teletransportar e sair de qualquer ataque desse daí. A reação dele também para fazer isso é muito grande. Então a chance do Hiruzen vencer é praticamente nula. Mas não vão se enganando não, não pense que vai ser uma luta fácil. Como eu falei, é um Hiruzen no seu ápice, vai ter mais chakra, ele pode tentar enganar o Minato usando clones da sombra e também pode segurar essa luta por um bom tempo. Então a vitória
vitória seria do Minato? Com certeza sim, pois eventualmente ele vai terminar marcando o Hiruzen original e acabando com ele com um Rasengan ou com um ataque fatal ali, para realmente finalizar o Hiruzen. Porém, isso não seria fácil, pois como eu já falei, o Hiruzen pode dificultar a vida do Minato usando clones e tudo mais, mas galerinha, o Minato era conhecido por derrotar exércitos, então por mais clones que o Hiruzen fizesse, isso realmente só ia atrasar o inevitável. Então sim, a vitória aqui seria do Minato. O terceiro nome da nossa lista é um dos 7 espadachins lendários. Eu estou falando aqui do Zabuza Momochi, o demônio do gás oculto. E galerinha, muita gente também subestima esse cara, tá? Mas ele é sim muito poderoso. Vale lembrar que na sua primeira aparição ele randomizou o Kakashi, o solando em questão de segundos. O Kakashi só sobreviveu e só venceu com a ajuda do seu time 7, abonado pela ajuda do roteiro pra a história não acabar ali. Porque se realmente eles não tivessem conseguido libertar o Kakashi, a história ia acabar ali. Mas o que realmente aconteceu foi, o Kakashi foi facilmente subjugado pelo Zabuza e ficou preso naquela bolha de água. Então o Zabuza não é qualquer um, belezinha? Dito isso, as suas principais habilidades são o quê? Se ocultar na névoa e atacar o cara sem fazer barulho nenhum. Porém, isso seria útil contra o Minato? E galera, a resposta é óbvio que não. O Minato, ainda vivo, mostrou que tinha o sensoriamento pelo toque no chão, onde ele conseguia detectar a presença de seus adversários. Então ficar fazendo aquele jogo de esconde-esconde na névoa não daria certo contra o Minato, pois ele pode identificar onde o Zabuza está. Outra coisa que o Zabuza também mostrou, como eu já falei, foi a prisão de água. Porém, pegar o Minato nisso seria pouco provável, pois o Minato é sim muito inteligente. Mas vamos supor que de alguma forma ali o Zabuza conseguiu engambelar o Minato e prendeu ele naquela prisão de água. Daria certo? A resposta, vocês estão ligados, é óbvio que não. O Minato consegue sair daquilo ali tranquilamente usando o seu Hiraishin. Os outros jutsus que o Zabuza mostrou foi, por exemplo, o Dragão de Água, mas, cara, ele só mostrou fazer isso ali realmente onde tem água ambiente. Então, pro Minato esquivar daquilo, ele só precisa ficar um pouco longe da água que, enfim, tava safe. Ou, mais uma vez, usar o Hiraishin. O outro ataque mais poderoso que o Kakashi copiou e usou foi aquele Vortex que realmente tem um alcance gigantesco. Mas, galerinha, Hiraishin aqui é soberano. É um teletransporte e o ataque foi simplesmente inútil. Então, não tem muito que o Zabuza possa fazer para eliminar o Relâmpago Amarelo. Mas e o Minato? Como é que ele venceria o Zabuza? Bem, depois de tudo isso que eu falei do Zabuza não dar certo, ele vai ter que tentar o quê? Ir pra proximidade, né? Por curto alcance, tentar finalizar o Minato com a sua espada. E é aí que, obviamente, o Minato brilha. Com esse ataque de proximidade, com a reação muito grande que o Minato tem, mais uma vez, marcar o Zabuza não seria difícil para ele. E uma vez que esteja marcado, é só aparecer no ponto cego e tacar um Rasengan bem dado nas costas do Zabuza. E aí é final de luta. Mais uma vitória na conta do Relâmpago Amarelo. Em quarto lugar, temos a Mizukage Meiterumi. Essa também é uma Kage que é sim bem poderosa. Ela tem duas Kekkei, sendo a liberação de vapor e também a liberação de dissolução ou liberação de lava. Depende da tradução que você está lendo. Mas ainda assim, ela é muito poderosa, galera. Tem gente que também subestima ela, mas sim, ela é forte. A ponto que ela conseguiu tancar o fogo do Madara. Vale mencionar que para parar antes do fogo do Madara foi preciso mais de 5 pessoas. Já Mei conseguiu fazer a mesma coisa sozinha. Então ela realmente não é fraca não. O vapor dela também conseguiu ali, digamos, dissolver, conseguiu ali meio que derreter o Sanoo do Sasuke. Beleza, que ela meio que fez uma sauna, prendeu ele, teve todas as circunstâncias, mas o ponto é, a Mei é sim poderosa, não deve ser subestimada, mas ainda assim não dá luta contra o Minato. E isso porque, como vocês devem ter notado, tudo que eu falei foi no quesito ninjutsu, no quesito taijutsu também não mostrou grande coisa não, nem no quesito também de reação. Então pro Minato se aproximar, marcar e finalizar com Rasengan seria extremamente fácil, tá? E mais uma vez, dragão de água dela é poderoso a ponto de parar o fogo do Madara? É. A lava dela também é muito poderosa? É. Vapor também é muito poderoso? É. Mas pro Minato que tem um teletransporte, né, tem um Hiraishin, desviar disso daí, ó, é muito fácil, é muito simples. Então, se ela não consegue acertar o Minato e não mostrou uma reação tão grande a ponto de conseguir reagir a ele usando teletransporte e a finalizando com Rasengan, a vitória, obviamente, aqui é mais uma vez do quarto Hokage. E eu até chego a dizer que, por mais poderosa que a Mei seja, essa seria provavelmente a batalha mais rápida do Minato até aqui. A próxima personagem da nossa lista é mais uma Kage. Eu estou falando da Tsunade Senju, a quinta Hokage. Galerinha, Tsunade é sim bem poderosa, mostrando que tem uma regeneração absurda e também tem uma quantidade de chakras gigantesca por causa de seu Byakugo. Além de também conseguir usar uma força descomunal, onde ela pode sim finalizar o Minato com um único soco se ele vacilar. A regeneração e resistência da Tsunade é tão gigantesca que ela conseguiu ser empalada ao meio por uma espada do Susanoo do Madara e sobreviveu. Mais pra frente ela foi mais uma vez empalada, dessa vez por duas espadas do Madara, né, do Susanoo, e ainda assim não só sobreviveu como continuou lutando mesmo sendo empalada. E ela já até foi partida ao meio. Então a Tsunade é osso duro de roer.
o Minato não teria vida fácil contra a Tsunade e eu explico aqui o porquê. Devido a essa grande resistência e durabilidade da Tsunade, ela seria assim uma grande pedra no sapato do Minato. Isso porque, embora o Minato possa atacar a Tsunade de diversas formas, ainda assim o problema seria finalizar. Atacou com a Kunai, a Tsunade vai se regenerar. Atacou no Taijutsu, a Tsunade vai se regenerar. Atacou com o Rasengan, provavelmente a Tsunade também vai se regenerar. E eu explico o porquê disso. Vocês lembram que naquele primeiro Rasengan que o Naruto conseguiu executar, que foi esplendoroso, o Kabuto ainda assim conseguiu sobreviver e ele fez isso usando a sua regeneração, concentrando ali na barriga. E pô, eu acho que não é segredo pra ninguém que a regeneração da Tsunade é superior à do Kabuto. Então, se o Kabuto conseguiu sobreviver ao Rasengan, a lógica é que a Tsunade também consiga, correto? Então, nem mesmo o Rasengan, na minha opinião, seria o suficiente para finalizar a Tsunade. Então, pode se resumir na luta onde geralmente o Minato vai ficar atacando, a Tsunade vai ficar ali na defensiva, mas ainda assim o Minato não conseguiria finalizar a Tsunade com tranquilidade. Vale mencionar que se a Tsunade acertar o Minato, sim, ela poderia finalizar o Minato. O Minato é muito resistente, mas um soco da Tsunade em cheio, acabou, filho. Não tem realmente muito o que fazer, não. Porém, aquela coisa, a Tsunade não mostrou ser tão boa assim no quesito taijutsu, no quesito de técnica, ela não mostrou ser tão rápida. E pro cara que consegue reagir ao Haikage, reagir à Tsunade não seria, digamos, grande coisa. Então é seguro afirmar que sim, o Minato conseguiria reagir a todos os ataques da Tsunade e ainda assim continuar atacando. Ah tá, mas depois disso tudo, então como é que o Minato conseguiria vencer a Tsunade? E sendo sincero com vocês, a única forma que eu vejo do Minato realmente vencer de forma segura a Tsunade é passando a peixeira no pescoço da Tsunade. E lembrando, isso aqui não é como se fosse impossível pro Minato fazer. Uma vez que ele tentasse Rasengan, porrada, kunai em outras partes do corpo e não desse certo, obviamente ele ia tentar atacar ali na parte mais vital da pessoa. E mais uma vez, não é como se ele tivesse feito isso daí. Já foi mostrado lá atrás que ele basicamente fez isso contra um personagem figurante. Então, depois de tentar várias coisas contra a Tsunade, eventualmente inteligente como o Minato ele iria tentar fazer isso daí e sairia vitorioso. Até aqui, creio que essa seria uma das lutas mais duradouras e mais complicadas para o Minato devido à grande regeneração e durabilidade da Tsunade. Em sexto lugar, mais um Kage. Eu estou falando aqui do Kakashi. E a verdade é que pode ser o Kakashi Hokage, pode ser o Kakashi com o Genkyou Sharingan lá da guerra, nenhum vai dar para começar com o Minato, belezinha? Eu explico por quê. Se a gente for considerar o OVA lá do Minato e do Kakashi, o Kakashi já seria marcado pelo Minato. Então nem sequer teria luta. No momento que o Kakashi piscasse, o Minato já aparecia dando um hit kill nele e acabou com a luta por aí. Mas mesmo que a gente ignore esse fato aí do Kakashi ser marcado, a vantagem ainda tá com quem? Com o Minato. Sabe por quê? Quais são as técnicas do Kakashi, as que eles mais usam no seu dia a dia? Haikiri, que precisa de quê? Proximidade, precisa ir na direção do cara pra acertar ele. Mas galerinha, já falei isso aqui acho que umas 2 vezes, já tá ficando até repetitivo. Minato reagiu ao Haikage. Ele não vai conseguir reagir ao Haikiri do Kakashi? É óbvio que ele vai conseguir. As variações do Haikiri é a mesma coisa, aquela ligação do Haikiri, o cara vai correndo em linha reta. Pro Minato desviar daquilo ali é muito fácil. Aquele lobo também que ele faz com o Haikiri também que vem de longe, muito fácil de desviar também e ainda pode usar o Hiraishin. E basicamente qualquer outro ninjutsu que o Kakashi mostrou vai precisar de uma certa proximidade ou ainda seria fácil para o Minato desviar usando o Hiraishin. Então, de forma geral, o Kakashi não tem formas efetivas de acabar com o Minato. E em uma dessas investidas aí onde ele precisa de proximidade, seja indo no Taijutsu ou tentando acertar o Haikiri, mesmo que a gente desconsidere que ele não esteja marcado, o Minato vai marcar ele de novo aí. E uma vez que ele marque ele, é só aparecer no ponto cego do Kakashi e meter o Rasengan. Kakashi é muito brabo, é verdade, mas ele nunca mostrou ter uma resistência suficiente para sobreviver, sair vivo, de receber um Rasengan direto, inclusive do próprio Minato. Ah, Geek, mas você tá esquecendo que o Kakashi tem o Kamui, e isso poderia acabar com o Minato. Galera, se você realmente pensar isso, você deve ter esquecido da trajetória do Minato. O cara lutou com o próprio Obito que é realmente o dono da técnica. E vocês lembram o que aconteceu? O Minato já tinha começado a ser absorvido pelo Kamui e ainda assim conseguiu se teletransportar. Então não seria o Kamui do Kakashi que iria ser útil contra o Minato. No momento que a distorção começasse a aparecer no corpo do Minato, ele ia sacar o que estava acontecendo e ia se teletransportar e desviar. Então seria apenas questão de tempo para o Relâmpago Amarelo finalizar o Kakashi. E em sétimo lugar temos um osso duro de Rue, um Sannin lendário, Jiraiya. E aqui, galerinha, embora seja um osso duro de Rue, eu estou falando do Jiraiya no modo sábio, belezinha? Porque na forma base não dá luta, realmente seria desbalanceado, o Minato teria muita vantagem. Tá duvidando? Bora fazer uma simulação simples aqui. As principais técnicas que o Jiraiya mostrou na sua forma base não seriam efetivas contra o Minato. Jutsu de fogo é muito fácil de desviar, todo mundo basicamente desvia disso daí e o Minato ainda tem o Hiraishin. Técnica que ele lança basicamente espinhos com o cabelo, mais uma vez, tem Hiraishin, é muito fácil de desviar. Ah, mas o Jiraiya também mostrou técnica do cabelo que pode basicamente prender o cara, ficar contendo ele, esmagar ele ou só prender ele.
Hiraishin de novo, amigão. O Hiraishin é muito útil nesse quesito aí. Ah, mas o Jiraiya mostrou que consegue fazer um pântano gigantesco que poderia prender o Minato aí. Tudo que ele precisa é tacar uma kunai pra fora desse pântano e se teletransportar pra lá, ou só se teletransportar pra um lugar realmente fora do campo de batalha e depois voltar. Então, galerinha, não tem nada que o Minato na sua forma base possa fazer. Ah, mas ele tem invocação de sapos. O Minato também tem. Então, na forma base, não dá luta. Pra ter luta, tem que ser o Jiraiya no seu modo sábio, belezinha? Então, bora considerar que o Minato entrou no modo sábio, passou 5 capítulos e ele conseguiu, beleza? Vai dar luta? Não vai. Porque o Jiraiya fica mais poderoso? Fica. Mas ainda assim, os problemas de antes permanecem. Eu explico pra vocês. O Jiraiya no seu modo sábio ganha o quê? O Odama Rasengan, o Senpu Odama Rasengan, que é basicamente um Rasengan gigantesco abonado de Senjutsu. É muito poderoso? É. É muito destrutivo? É. Mas ainda é inútil se não acertar o Minato. E ele pode simplesmente desviar usando o Hiraishin. Então, galera, mesmo com o Odama Rasengan, mesmo modo sábio, não dá nada. Ah, mas ele mostrou um estilo fogo lá poderosíssimo, se não me engano o nome é Goemon, onde ele usa óleo de sapo para potencializar o fogo e também o vento. E isso daria certo contra o Minato. Não, ele só precisa teletransportar para fora do campo de batalha e depois voltar. Simples assim. Ah, Geek, mas você tá esquecendo de uma coisa aí. Jiraiya tem o Genjutsu sonoro dos sapos. Só que aí é aquela coisa, o Minato não é bobo, ele não cairia nisso daí. Lembrando que o motivo dele não cair do Genjutsu não é essa história que ele é imune a Genjutsu, esquece isso daí. Se você acredita nessa balelinha aí, assiste esse vídeo que tá aparecendo na sua tela pra você entender melhor o porquê que o Minato não é imune a Genjutsu. Mas ainda assim, o Genjutsu sonoro do Jiraiya não iria funcionar pra cima do Minato. Isso porque demoram 5 capítulos pra esse Genjutsu fazer efeito. Bora relembrar aqui comigo. Quando ele usou isso aí lá contra o Pain percebe que era um Genjutsu que estava acontecendo ali, ele corre na direção do Jiraiya e o Genjutsu estava rolando. Depois que ele chega até o Jiraiya, ele vai lutar com o Jiraiya e o Genjutsu estava rolando. Só depois de um certo combate é que esse Genjutsu sonoro vem fazer efeito. Então, pro Minato cair nisso daí, ele teria que estar muito confiante de que ele iria vencer o Jiraiya de qualquer forma, coisa que dificilmente aconteceria, pois o Minato, embora fosse muito poderoso, tinha muito respeito pelo Jiraiya. Então, ele ficar convencido e achar que ia vencer, muito improvável disso acontecer. Além de que a possibilidade do Minato conhecer essa técnica existe. É pequena? É pequena, mas existe. E isso porque ele já treinou lá no Monte Myoboku. Mas ainda assim, o ponto principal aqui para falar que ele não cairia nesse Genjutsu é porque o Minato é o quê? Inteligente. Ele tem um QI de batalha, sim, muito elevado. E para ele sair dessa técnica, no momento que ele percebesse que é Genjutsu, pois o Genjutsu sonoro não funciona de imediato, ele só tem que fazer o quê? Se teletransporta para fora do campo de batalha, ou seja, fora do alcance do Genjutsu sonoro, deixa passar um tempinho, obviamente o Genjutsu já passou, volta e continua a luta. Então não tem muito que o Jiraiya possa fazer, mesmo usando o modo sábio. Ah, mas como é que o Minato vai conseguir vencer o Jiraiya? Galerinha, muita gente acha que o Jiraiya pode ficar por tempo indeterminado no modo sábio, mas isso daí é uma mentira, ele não consegue fazer isso daí. Pois, como a gente analisou lá na luta contra o Pain, ele vai ganhando traços de sapo conforme a luta vai progredindo, pois ele não consegue dominar a energia natural tão bem quanto o Naruto. Então, se ele manter aquilo por muito tempo, ele vai ganhando traço de sapo e vai terminar virando pedra. Então, tudo que o Minato precisaria fazer para ganhar é ficar teletransportando, desviando os ataques do Jiraiya até que ele perca o modo sábio e voltasse para a forma base, e o Minato vai lá, acaba com ele com o Rasengan. Lembrando que isso é considerando que o Jiraiya conseguisse entrar no modo sábio, que seria muito difícil, pois como eu falei, na forma base não dá luta, o Minato já iria vencer. Então, para mim aqui, a vitória do Minato é muito clara, tá? E, meu parceiro, se você me escutou até aqui, provavelmente você tá gostando desse vídeo. Então, a chance de tu gostar dos próximos vídeos, inclusive do Minato, é muito grande. Tô planejando trazer aí, no caso, Minato versus Caminhos de Pain, também trazer, no caso, Minato com o modo Kurama e do Tensei versus Nagato e do Tensei. Também, se vocês quiserem, se o vídeo for bem, eu posso trazer top 10 personagens que o Minato modo Kurama venceria e muito mais. Então, se você não quiser perder isso, já se inscreve, ou então quando eu lançar você não vai nem saber da existência. E também já me ajuda a chegar a 1 milhão de inscritos até o final do ano. É difícil? É, mas não é impossível. Então tô acreditando aí que ainda tem como, belezinha? E dito isso, bora seguir aqui a nossa análise. O 8º nome da nossa lista é mais um Kage. Eu estou falando do Danzo Shimura. Mas calma aí, calma. Eu estou falando do Danzo que enfrentou o Sasuke. Ou seja, um Danzo que não consegue usar o Koto Matsukami. Porque sim, por mais forte que o Minato base seja, ainda assim é um fato que, se o Danzo usar o Koto Matsukami, acaba a luta. Então, bora considerar aqueles Danzo ali que lutou contra o Sasuke, onde ele não conseguia usar o Koto Matsukami, belezinha? E bem, pegando essa versão do Danzo, eu vejo aqui duas formas dessa luta acontecer.
A primeira seria que Minato ia vencer, só que com uma grande dificuldade. Por quê? Porque ainda tem o Izanagi lá do Danzo. Então o cara teria que eliminar ele 10 vezes ali pra realmente sair como soberano sobre o Danzo. É difícil? É, mas não é impossível. Minato era conhecido mais uma vez por enfrentar exércitos. Ele tinha chakra acima da média. Então eu acredito que ele conseguiria sim manter essa luta por um bom tempo ali e acabar com o Danzo 10 vezes. Ah, Geek, como ele faria isso? Rasengan, kunai-zada ali no ponto certo e vai levando pra frente até realmente acabar com o cara, belezinha? Não é impossível. É difícil? É, mas impossível não é. Mas a segunda possibilidade é a que eu creio que faria mais sentido. Se liga aqui no raciocínio. Quando o Danzo foi lutar lá no passado, o Obito foi distraído pelos capangas do Danzo. E nesse meio tempo aí, ele estava liberando o braço dele que estava selado. O braço de Izanagi não anda realmente aí livre. Tem que tirar todo um selamento, uns ferros que ele tem no braço ali pra de fato começar a luta. E enfim, na história original, ele precisou da ajuda dos seus capangas pra ganhar tempo pra fazer isso daí. Mas aqui é X1, cara. Não tem capanga pra ajudar ele. E o Minato é poucas ideias. Não tem por que ele esperar o cara aí ficar tirando coisinha do bracinho pra lutar. Ele pode muito bem ir pra cima antes mesmo do Danzo liberar o braço e começar a usar Izanagi. Então, na minha cabeça, o que faz mais sentido se os dois se enfrentassem nessas condições aí é que o Danzo seria randomizado. Isso porque o Minato nem sequer daria tempo pra ele falar direito ali e começar a tirar o negócio do braço. Já ia meter Rasengan pra cima dele e esquece. Acabou, tá? Então, sim, na minha opinião, Minato conseguiria sim vencer o Danzo nessas condições aí. E o nono personagem da nossa lista é um Uchiha. Eu estou falando do Obito com o Rinnegan. Galerinha, se a gente fosse pegar uma luta desses dois aí em algumas outras condições, daria uma luta mais equilibrada. Mas o que eu tô considerando aqui? O Obito era marcado pelo Hiraishin e ele não sabia direito como funcionava a técnica. E o detalhe mais importante, ele também não sabia quem ele estava marcado. Então, a luta ali no princípio pode até ser um pouco embolada, mas no momento que o Minato realmente quisesse finalizar o Obito, tudo o que ele precisaria fazer é a mesma coisa de antes. Aparecer em um ponto cego, surpreendendo o Obito e atacando ele com um Rasengan até mais poderoso do que aquele lá de trás, né? Pra já garantir a vitória dele. Ou atacar num ponto mais vital, se é que vocês estão me entendendo aí. Foi o que eu falei. O Obito é muito poderoso dessa forma? É, mas ele não sabia que estava marcado pelo Hiraishin. Então, ele seria assim surpreendido mais uma vez. Já deu certo lá no passado, não faz sentido falar que não daria certo no presente, caso esses dois se enfrentassem novamente. Mas e aí, você concorda com essa lista? Discorda? Deixa sua opinião aqui nos comentários. E lembrando, se vocês quiserem que eu faça o top 10 personagens que o Minato vence com o modo Kurama, já deixa aqui nos comentários. E se quiser ver também vários outros vídeos do Minato que tá pra sair aí, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa aquele like, hype o vídeo pra ajudar na entrega, belezinha? E galera, esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo. Fui!